Se você não souber o que criar, crie qualquer coisa. A razão pela qual eu tô fazendo esse vídeo aqui é para pessoas que estão começando a criar conteúdo entenderem que às vezes até pessoas que já criam conteúdo têm de alguma forma alguns bloqueios criativos, alguns momentos onde a gente pensa que, cara, eu não tenho mais ideia nenhuma, eu não sei o que fazer, não vai ficar legal. E é uma fase em que todo mundo passa, eu acho. Sabe? Desde o primeiro momento onde tu começa o projeto e tu tem, sabe, milhares de ideias borbulhando na cabeça e chega um momento onde, quando elas de alguma forma acabam, tu fica meio que refém de o que eu faço agora? Como é que eu começo? Já comecei de várias formas e que outro tipo de jeito que eu consigo fazer algo diferente? E é isso que eu tava passando hoje pela manhã e esses dias eu assisti um vídeo que falava justamente sobre isso. Sobre quando tu não tem ideia nenhuma do que fazer, só faz. Porque esses dias eu escutei que mal feito é melhor que não feito. E o que a gente mais precisa, sendo criador de conteúdo, é quanto mais prática a gente tiver, melhor vai ficando. E claro que tem esses desafios no meio do processo, mas é normal. É normal, todo mundo passa por isso. Todo mundo em algum momento acha que tá fazendo algo, mas na verdade não sabe se tá fazendo bem o suficiente. Ou chega em um ponto onde acredita que não tem mais a oferecer. E ligar a câmera, como eu tô fazendo agora, é algo que ajuda de alguma forma a tu entender que a partir do momento que tu liga a câmera, fica tudo muito mais fácil. Por exemplo, já faz uma semana desde o meu último vídeo e com esse gap muito grande, me dá a impressão de que eu fiquei ruim, que eu fiquei enferrujado. E de até ligar a câmera de novo, até as ideias processarem na minha cabeça de novo, eu tive a impressão de que eu não sabia mais fazer isso, de que eu não conseguia mais, de que ficou tudo muito difícil de novo. E eu decidi simplesmente pegar e ligar a câmera, porque ela faz com que eu consiga, assentar os meus pensamentos, relaxar um pouco e conseguir de alguma forma conversar. E durante essa conversa, durante esse processo, as ideias elas vão vindo à cabeça. Claro, eu já tinha essa ideia de conteúdo há um tempo atrás e ela ficou um pouco de lado. E hoje eu trouxe ela porque eu tô vivendo justamente esse momento. Esse momento de não saber o que criar, apesar de ter feito apenas 9 vídeos, mas as ideias, por eu achar que o meu espaço é limitado, por achar que eu já usei todos os espaços da minha casa e o que eu vou fazer a partir disso, me faz com que eu entenda que esse é o momento onde a gente começa a utilizar um pouco mais a nossa criatividade. E muitas vezes a questão da inovação, de tentar um ângulo completamente diferente é legal, mas também seguir fazendo algumas coisas que você já fazia também são legais, entendeu? Como eu fiz, por exemplo, começando com o café da manhã, existem perspectivas diferentes onde a gente consegue fazer a mesma coisa, utilizando o mesmo espaço, mas com ângulos diferentes. Então eu acredito que às vezes essa síndrome do impostor faz com que a gente não faça absolutamente nada e fique só remoendo pensamentos, ficando ali sem necessariamente pensar que é só dar o start, mesmo muitas vezes não tendo uma ideia muito clara de para onde aquilo está indo, que às vezes no meio do caminho a gente encontra o próprio caminho mesmo, entendeu? A gente encontra a forma como a gente quer fazer com que aquele vídeo vá seguindo. E eu acredito que se tu tá passando por esse momento, tanto durante o processo de criação, como também não sabe exatamente por onde começar, por onde dar start no teu projeto, entenda que é meio desafiador no começo, mas se você não sabe exatamente por onde começar, começa meio que quase de qualquer jeito. Então a real que eu vim trazer pra ti aqui nesse vídeo, deixa eu ajeitar, é mais sobre entender que tu não vai precisar ser criativo toda hora, mas que também tu vai ter que de alguma forma utilizar em consequência de ter que gravar entre aspas qualquer coisa
para daí a partir dali começar a utilizar a criatividade que vai surgindo na tua cabeça durante esse processo todo. Eu sei que para quem nunca falou diretamente com a câmera, ou para quem já fala, mas ainda se sente meio travado ou acredita que o que está falando não é interessante o suficiente, a ponto de gravar e muitas vezes não postar, entenda que a construção de linha de pensamento você vai adquirindo com o passar do tempo, porque como eu já falei em outros vídeos atrás, eu me sentia muito prolixo no começo. E depois eu percebi que eu consegui estruturar certas ideias na minha cabeça, onde elas faziam sentido ao chegar no final do vídeo. E eu acredito que o de hoje é justamente a prova, mesmo às vezes a gente não se sentindo muito criativo ou acreditando que não tem nenhum tema para falar porque chegou num ponto onde acha que não tem mais o que falar, é entender que muitas vezes criar o hábito de fazer a gravação, de criar de verdade, mesmo sem necessariamente saber o que falar, vai fazer com que tu fique cada vez melhor. Eu sei que pode parecer meio estranho, meio besta, mas são palavras honestas de verdade, porque eu já passei por muito tempo onde eu não sabia o que fazer, e ao invés de fazer qualquer coisa, eu deixava de fazer por acreditar que aquilo não teria sentido, que aquilo não me agregaria em absolutamente nada. E alguns vídeos que eu fiz no passar desses anos, e que muitos deles eu deletei, eu percebi que, tudo bem, eu já não tenho mais eles como uma forma de comparação, mas eles me ajudaram bastante a, pelo menos, eu melhorar um pouco mais no processo de criação e depois me sentir relativamente mais livre e mais confortável em lidar com todo esse processo que é olhar para uma lente. Vai por mim, não é nada normal, é muito estranho estar falando só com uma lente, depois ter que editar, para daí assim que eu postar, em teoria, eu estaria falando com vocês. Mas isso no longo prazo ali, coloco, cara, um mês, para tu te sentir já um pouco mais confortável. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, assim como tá me ajudando nesse exato momento, e que a gente se vê no próximo, beleza?